Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso curso de formação em orçamentista de obras e consultor em licitações pela Upgrade Consultoria e Treinamentos, o nosso primeiro curso online. Antes de iniciarmos, vamos solicitar a vocês, caso tenham interesse, que sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, @eng.jmuriloreis, ou o Instagram da Upgrade, @upgrade.slz_. Além disso, disponibilizamos ainda o nosso canal no YouTube, que já tem diversos vídeos na área de orçamento de obras, palestras, na parte de avaliação de imóveis, perícias e etc. Também estamos disponibilizando aqui o nosso Facebook, onde nós temos também o Facebook da Upgrade e o meu, a minha página pessoal, também disponível a vocês. Antes de iniciar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Maranhão, formado há 14 anos. Estou fazendo mestrado em saneamento ambiental pela Universidade Federal do Pará e tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, que são engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de avaliações e perícias e engenharia de produção. Também disponibilizo a vocês o meu e-mail, eng.jmuriloreis@gmail.com, e o meu telefone, que é o DDD 98 98806 0809, para caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Atualmente eu trabalho na Caixa Econômica Federal, exatamente no setor de obras públicas, onde a gente trabalha analisando orçamento de obra pública e acompanhamento dessas mesmas obras. Então tenho uma experiência de quase 10 anos para compartilhar com vocês. Também dou aula em algumas universidades, algumas faculdades de engenharia aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão, e tenho a minha empresa, que é a Upgrade Consultoria e Treinamentos, que além de treinamentos também presta consultoria nessas áreas. Antes disso, trabalhei durante 4 anos com construção civil, onde esse prédio que está aqui na nossa tela é o primeiro e maior prédio que eu construí na minha carreira. Tá? Atualmente também sou representante estadual da ANEAC, Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa, e sou conselheiro suplente do CREA do Maranhão. E para finalizar, sou organizador da Corrida do Dia do Engenheiro, que nós já tivemos 2 edições e foi um sucesso absoluto, que visa congregar os profissionais da nossa área em uma atividade esportiva. Bem, antes de iniciar o nosso conteúdo, é importante dizer para vocês que orçamento de obras é uma preocupação tão antiga da humanidade que inclusive ela consta no texto bíblico. Ah, você não acredita? Então veja esse trecho aqui de Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha agora o tamanho da responsabilidade de vocês. Vocês estão aprendendo que, além de errar um orçamento, além de ser um erro de engenharia, também é um pecado, né? Então veja como essa preocupação em ter obras inacabadas devido a erros de orçamento é uma coisa já bem antiga na humanidade. E a gente está aqui exatamente para não deixar que essas coisas voltem a acontecer. É claro que a gente tem que entender que todo orçamento de obra, ele não visa encontrar o valor exato. Isso é quase impossível, porque o orçamentista, ele trabalha antes da obra acontecer. Então ele praticamente faz o exercício de futurologia, o que é diferente de adivinhação, de chute, porque afinal de contas nós vamos utilizar técnicas de engenharia, de matemática, de estatística, para que a gente consiga ter uma grande precisão. Então todo orçamento é uma estimativa. O custo real da obra só é obtido após ela ter sido concluída. Obviamente que, se nós formos um bom engenheiro, conhecer as técnicas e tiver experiência, nós vamos chegar bem próximo do valor real da obra. Eu costumo brincar que se a gente chamasse 10 engenheiros para fazer o orçamento de um canil de cachorro, todos os 10 orçamentos seriam diferentes, que seria também diferente do valor real da obra. Tá? Obviamente que o valor seria muito próximo, mas seria impossível que todos acertassem com 100% de eficácia esse valor, porque afinal de contas muitas coisas acontecem durante a execução de uma obra que o orçamentista não teria como antever. Vou agora falar de algumas delas. O primeiro é os insumos efetivamente utilizados na obra.
Quando o orçamentista faz o orçamento, ele tem que ter os projetos em mão, né, que envolvem as plantas e as especificações técnicas. Porém, algumas vezes, na maioria das vezes no Brasil até, essas especificações elas não são 100% detalhadas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira, numa obra, orçar o serviço de revestimento cerâmico e que nas especificações técnicas diga que eu quero orçar um piso em placa cerâmica esmaltada de alto brilho PI4 tipo A 45 por 45. Aparentemente está bem especificado, mas quando eu vou pesquisar o preço desse piso no mercado, observem que há variações, inclusive por conta da cor, que muitas vezes esse tipo de detalhe não está especificado no projeto. Então eu, quanto orçamentista, irei fazer o quê? Pegar um valor médio, mas obviamente que caso tenha sido escolhido um ou outro piso, eu vou ter um furo no meu orçamento para mais ou para menos, ok? O segundo passo que pode interferir no orçamento de uma obra é a produtividade efetivamente conseguida nela. O que seria a produtividade? É a quantidade de serviço executado por um operário ou por um equipamento em uma unidade de tempo. Vamos lá, para que eu faça o orçamento de uma parede de alvenaria, eu preciso saber o seguinte: quantas horas o meu pedreiro vai levar para finalizar esse serviço? Então vamos imaginar que eu tenho uma parede de 100 metros quadrados. Se eu estimar a produtividade do pedreiro em 10 metros quadrados por hora, significa que ele levaria 10 horas para executar esse serviço. Ora, se na prática ele levar 8 horas para executar o serviço, eu vou ter um maior lucro. Por quê? Porque ele produziu mais rápido do que eu previ. Agora, se por acaso ele levar 12 horas para executar esse serviço, eu vou ter um prejuízo aí. Por quê? Porque eu vou ter que pagar ele por mais tempo do que o que foi previsto dentro da obra. Também, outro fator que interfere no orçamento é a quantidade de insumo realmente utilizado na obra. Obviamente que no orçamento nós já vamos computar as perdas, tá? As perdas são o desperdício de material da obra. Toda obra tem algum tipo de desperdício. Basta tu ver, por exemplo, um revestimento cerâmico. Sempre no canto, em algum dos cantos, eu vou ter uma tira, ou seja, um pedaço de uma cerâmica. Nem sempre eu vou conseguir reaproveitar aquele outro pedaço que foi cortado. Então a perda ela é inerente à construção civil e por isso nós vamos incluí-las no orçamento. Porém, é claro que se essa perda for excessiva, isso não estará computado no orçamento e, portanto, haverá um furo nele, ok? Outro fator que vai ser determinante para que o orçamento seja cumprido ou não são fatores externos à obra. Exemplo, chuvas muito fortes. É claro que a gente vai computar a chuva no orçamento, por quê? Porque a gente sabe que todo ano vai chover, mas se um determinado ano choveu mais do que o normal, a gente não teria como adivinhar isso. Outros fatores externos que podem acontecer durante uma obra que podem interferir no orçamento. Por exemplo, greve de ônibus, greve dos trabalhadores da construção civil, um equipamento que dá defeito, por isso eu paraliso a produção por algumas horas ou por alguns dias. Tudo isso são fatores que a gente não tem como prever e por isso vão impactar no valor final de uma obra. Outra questão é as distâncias e o tipo de transporte efetivamente utilizado para que o material chegue na obra. Por exemplo, aqui no Maranhão, no estado onde eu moro, existem cidades que o material só chega lá se for com carros tracionados 4x4 ou em outras só de barco, com embarcações. Então, óbvio que isso aí vai encarecer essa obra devido ao valor do frete. Então, pessoal, aquele orçamentista que faz o orçamento sem sair do escritório, sem ir a campo, ele tem uma grande possibilidade de errar porque ele não conhece a realidade local. Por isso é tão importante fazer a visita, né, no local da obra antes de gerar o orçamento. Beleza? Bem, e outro fator também que influencia no custo da obra são os tributos, os impostos. É claro que a gente vai computar esses tributos, esses impostos, no nosso orçamento. Porém, pode acontecer de que no meio da obra haja um aumento da alíquota de algum imposto ou a criação de um novo imposto e que eu não tenha previsto isso no orçamento, portanto,
terei que arcar com esse custo adicional. Outro fator são os custos indiretos. O que seriam esses custos indiretos? Os custos indiretos é o que eu chamo de estrutura de apoio. É tudo aquilo que é necessário para que a obra aconteça. Exemplo, o canteiro de obras. Exemplo, a própria manutenção do canteiro de obras, a conta de energia, a conta de água, a conta da internet, da segurança, bem como também a administração local da obra, ou seja, o engenheiro, o mestre de obra. Então, tudo isso são custos que eu vou ter que computar no meu orçamento. E olha que interessante, como esses custos dependem da duração da obra, se eu previ, de acordo com o cronograma, que a minha obra vai durar 6 meses, eu vou estimar 6 meses de engenheiro. Agora, se houver um atraso e essa obra passar para 8 meses, esses 2 meses a mais não está computado no orçamento, portanto, é um valor que eu terei que arcar. Ok? Então, olha como é importante que as nossas obras elas sejam mantidos o cronograma e o orçamento, consequentemente, previstos. Outra coisa que é importante dizer para vocês é que o orçamento de obra ele não visa somente estimar o custo da obra. Existem outras coisas que eu posso extrair de um orçamento. Uma delas é a chamada curva ABC, que nós vamos ter um momento que nós vamos tratar somente sobre esse assunto aqui. A curva ABC de insumos, ela gera uma lista com todos os insumos da obra, bem como as suas quantidades totais. Isso significa que ao eu finalizar um orçamento, eu tenho como tirar a listinha de compra da obra com todos os materiais e as suas quantidades, para que eu consiga, inclusive, planejar o meu setor de suprimentos, o meu setor de compras. Beleza? Também fruto do meu orçamento, a obtenção de índices para o gerenciamento. O que seriam esses índices? Ora, se nós estimamos um consumo de material no orçamento, a função primeira de um engenheiro executor de obra é garantir que não vai haver um desperdício maior do que aquele que foi previsto no orçamento. Bem como também a questão da produtividade. Se nós estimamos lá que o nosso pedreiro faria 10 metros quadrados por hora de alvenaria, o engenheiro da obra tem que garantir que ele vai realizar essa atividade nesse período de tempo. Caso esse índice não seja alcançado, o engenheiro executor da obra tem que procurar entender os motivos para fazer o replanejamento dela. Então, o engenheiro de obra é um grande gerente, um gestor que vai trabalhar com índices para que a obra termine dentro do prazo previsto e dentro do orçamento também estimado. Outra utilidade da orçamentação é o dimensionamento de equipes, que nós vamos fazer exemplos aqui, no momento adequado, para que eu saiba quantos pedreiros eu preciso na minha obra, quantos serventes, quantos carpinteiros e assim sucessivamente. Bem como também é um dos frutos do orçamento de obras a geração dos cronogramas, cronograma físico, cronograma financeiro, cronograma de pessoal, que nós também vamos dar uma pincelada nesse curso, mas que será realmente tratado em outro curso, que é o curso de planejamento de obras, ou no curso também de formação de gestores de obras, de gerente de obras. Uma outra finalidade do orçamento é a análise de viabilidade. É claro que a análise de viabilidade do empreendimento ele tem várias esferas. A esfera legal, a esfera técnica, a esfera social, o mercado, a esfera ambiental, a esfera operacional, mas o orçamento de obras vai servir para uma coisa fundamental, que é a esfera econômica. Saber se eu consigo realmente realizar aquela obra com os valores que eu tenho destinados àquela obra. Então vamos imaginar que eu queira construir uma casa. Meu sonho é ter uma casa de 10 quartos, Mas vamos fazer o estudo de viabilidade. Eu vou conseguir construir uma casa de 10 quartos? Eu tenho dinheiro para isso? Não tenho. Então vamos rever a nossa ideia inicial, até chegar num ponto em que eu consiga fazer o projeto e começar a executar uma obra que eu tenha dinheiro para finalizar. Quantas obras no Brasil abandonadas poderiam ter sido evitadas de se gastar o nosso dinheiro proveniente dos impostos se tivesse sido feita uma análise de viabilidade adequada, não é verdade? Quem é o orçamentista? O orçamentista será você, que profissional habilitado, que vai ser responsável pelo orçamento da obra. Quando eu falo profissional habilitado, é porque ele tem que ser graduado. E claro, a outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, graduado e que tem experiência naquele tipo de obra, ok? Por exemplo, eu, Murilo, sempre trabalhei com a parte predial, a parte de saneamento. Então, nesse tipo de obra, eu tenho mais expertise para fazer orçamento.
Quando eu sou convidado para fazer orçamento de algum tipo de obra que eu não tenho muita experiência, por exemplo, uma obra portuária, eu sempre chamo um colega para me auxiliar. Por quê? Porque ele, analisando o projeto, ele consegue enxergar detalhes e serviços extras que serão necessários naquela obra que eu, por não ter experiência naquele tipo de obra, não enxergarei. Ok? E claro que aqui também nós temos, quando eu falo profissional habilitado que tem que ser graduado, também, claro, que existe a questão legal, né? O que o engenheiro pode orçar, o que o arquiteto pode orçar, e assim sucessivamente. Quais são as principais habilidades e competências que tem que ter um orçamentista? A primeira delas, claro, é saber ler e interpretar projetos. Tá? Além da leitura e interpretação de projetos, o orçamentista ele tem que ter acesso a documentos, como por exemplo o contrato ou edital, né, dessa obra, para que ele consiga extrair dali algumas informações que serão necessárias para o orçamento, como por exemplo, critério de medição, o prazo previsto para aquela obra, a jornada de trabalho, em que momentos vai ser possível executar aquela obra. Existem algumas obras que têm especificidade, que só se pode trabalhar, por exemplo, de madrugada ou de noite. Isso gera custos mais elevados para aquela obra que o orçamentista precisa saber para que ele possa prever. Como eu falei, tem que ter experiência naquele tipo de obra, então a questão de passar um tempo da sua carreira na obra, executando, é fundamental importância. Você só será um bom orçamentista, um bom planejador, um bom projetista, um bom orçamentista de obras se você tiver essa experiência, porque você vai conseguir enxergar detalhes da execução da obra que muitas vezes o projeto não é claro, ok? Além disso, o orçamentista tem que conhecer o local da obra para ele ver a questão das vias de acesso e da disponibilidade de insumos. Por exemplo, no sul do estado onde eu moro, no sul do Maranhão, nós temos algumas regiões que o acesso à Pré da Brita é muito complicado, é muito caro. Então lá é comum a utilização do concreto feito com seixo. Se o orçamentista não sabe dessa especificidade, ele vai prever no orçamento dele o concreto convencional, quando na verdade ele deveria fazer o seu orçamento adaptado à realidade local, por isso é tão importante que ele conheça essa realidade. Também, claro, o orçamentista ele tem que conhecer o planejamento da obra, né, para que ele saiba, por exemplo, computar qual a duração prevista para essa obra e consiga computar esses custos, né, da estrutura da obra, da administração local, da manutenção do canteiro, por esse prazo que foi previsto. Então, observem que o orçamento de obras e o planejamento da obra, eles andam juntos, andam de mãos dadas, tá? O que é necessário para orçar uma obra? Claro que para que eu consiga fazer um orçamento de uma obra, o meu insumo principal são os projetos, tá? Agora, uma coisa que fique clara, quando a gente pensa em projeto, muita gente na sua cabeça pensa nisso, né? Que é o projeto, a parte gráfica, né? As plantas. Mas um projeto não é feito somente, né, da planta. O projeto não é só planta, porque, veja bem, quando eu enxergo uma parede numa planta, eu consigo enxergar claramente que ela é uma parede, mas eu não sei de que material ela é. Eu não sei se ela vai ser revestida, qual o traço do revestimento, vai ter chapisco, não vai, qual o traço desse chapisco. Essa informação eu só vou encontrar nas chamadas especificações técnicas. Então, o projeto ele é composto da parte gráfica e também da parte escrita, que são memorial descritivo e especificações técnicas que tem que ter acesso ao orçamentista para que ele faça um bom trabalho. Outra coisa que é importante falar é que quanto mais detalhado for o projeto, maior a precisão. Então, por isso que vale a pena a gente detalhar o projeto, estudar o projeto, compatibilizar o projeto, porque tudo isso vai gerar maior precisão e maior rapidez na execução dessa obra. Agora eu vou abrir aqui um parêntese para vocês, para dar uma dica, né, de uma série de TV muito legal que pode dar para vocês algumas dicas, né, sobre a questão e a importância de ter um projeto detalhado, tá? Então, sugestão de série de TV, a sugestão que eu dou para vocês é Prison Break, tá? O que é essa série de TV Prison Break para quem não assistiu? O protagonista, Michael Scofield, ele é engenheiro estrutural. E veja bem, o irmão dele está preso, né, na história devido a ser acusado de um assassinato e está no corredor da morte. O Michael Scofield, engenheiro,
acredita na inocência do irmão e como não há mais meios legais para evitar a sua morte, no corredor da morte, na justiça americana, ele decide então estudar detalhadamente os projetos da prisão para que ele finja um crime, seja preso na prisão do irmão e consiga retirá-lo de lá com uma fuga. O que é importante perceber nessa série é que ele estuda detalhadamente os projetos. E exatamente por não conseguir decorar todas as informações, ele tatua no corpo, né, em forma de disfarçando essas informações, ele tatua no corpo informações acerca da prisão. O projeto é tão detalhado dessa prisão que ele sabe exatamente qual é o tamanho do parafuso que tem na mesa do refeitório. Eu costumo brincar que se fosse no Brasil esse mesmo projeto, o Michael Scofield não teria tido sucesso, porque ao ele procurar essa mesa do refeitório, ia ter um quadrado no desenho escrito mesa, ou seja, não ia ter o detalhamento dessa mesa. Esse detalhamento seria feito já durante a obra em execução. Então aqui muitas coisas são feitas durante a execução da obra e não antes, que possibilitasse realmente um estudo detalhado, com calma, compatibilizado, para que garantisse que na obra realmente a preocupação maior do engenheiro fosse somente executar aquilo que estava no projeto. Ok? Agora veja só que situação, né, contraditória. Nós acabamos de falar que para que eu tenha precisão no projeto, eu preciso que ele seja detalhado. Mas a nossa lei de licitações, a lei que vai permitir a contratação de obras públicas, né, contratar empresas para a execução de obras públicas, ela diz o seguinte no seu artigo 7º, que as obras do serviço somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado. Então veja que contradição. Por isso que a maioria das obras públicas sofrem tantos atrasos e tantos aditivos, porque o projeto que é licitado ainda é um projeto muitas vezes incipiente. Tá? A própria lei ela define o que seria projeto básico. Então o que ela diz? Olha como essa definição ela é subjetiva, ela é abrangente, ela não é precisa. Diz o seguinte, ó, o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, ou seja, isso não diz nada. O que é necessário o suficiente para mim pode não ser para você. Com o nível de precisão adequado. Também, que nível de precisão adequado é esse? O que é adequado para mim não é para você. Então observe que é totalmente subjetivo. O que leva com que muitas prefeituras, governos do estado, ao licitar uma obra, façam esboços de projeto e achem que aquilo já seria um projeto básico. O CONFIA, né, que é a nossa entidade maior da engenharia, ela fez uma resolução, que é a resolução 361, onde ela estipula que um projeto básico eu poderia ter um erro tolerável de no máximo 15%, coisa que muitas vezes não acontece. Afinal de contas, a gente costuma ver aí na TV obras que têm aditivos muito maiores que esse. Quais são as parcelas do orçamento de uma obra? Agora nós vamos entender quais são os 3 grandes blocos que o nosso orçamento vai ter e que nós vamos trabalhar cada um desses blocos separadamente, esmiuçando cada um deles, que é a nossa parte teórica, para que depois a gente faça um exemplo numérico, detalhado e entenda exatamente como se elabora um orçamento. Então veja que o orçamento de uma obra é composto de 3 blocos. O primeiro bloco é o chamado custo direto, ou seja, os serviços necessários para executar a obra. Eu costumo dizer que é o mais simples. Eu pegando o projeto, lendo e interpretando, eu vou conseguir extrair dali quais são os serviços necessários para executar a obra. Eu consigo quantificar esse serviço, ou seja, quantos metros quadrados de parede, quantos metros cúbicos de concreto. Isso tudo eu tiro do projeto. E com base nisso, eu vou calcular, e nós vamos ver isso aqui, como é que eu calculo a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de horas de pedreiro que eu vou precisar para executar esse serviço. Agora, o segundo bloco são os custos indiretos. Esses são mais difíceis, porque é um pouco mais subjetivo, depende muito da empresa que vai executar a obra, de suas políticas, saber o seguinte, quantos engenheiros ela vai ter na obra, quantos mestres de obra, quantos técnicos de segurança, quantos almoxarifes. Então veja que isso é uma coisa muito particular. Então, até por isso, pela dificuldade de obter os custos indiretos, eu percebo que muitas vezes orçamentistas sequer colocam ele no orçamento, tá? Por desconhecimento ou não. O terceiro bloco de custos é o chamado BDI, que envolve aí o lucro
e as despesas indiretas, inclusive os impostos que incidem quando a empresa emite uma nota fiscal, ou seja, quando a empresa fatura, ok? Então nós teremos aulas específicas sobre cada um desses grupos de custos para que vocês entendam melhor. Então, se eu fosse estipular um roteiro para elaboração do orçamento, seria exatamente começando pelos custos diretos. Primeira coisa, identificando todos os serviços necessários para que a obra aconteça. Isso a gente chama, na parte de planejamento de obras, de EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Eu segmentar aquele nosso objeto, que é uma casa, por exemplo, em vários serviços, identificando isso em projeto. A segunda parte é levantar os quantitativos de cada um desses serviços necessários para que a obra aconteça. A terceira parte é calcular o custo necessário para efetivar cada um desses serviços. A gente vai fazer isso através de uma coisa chamada composição de custo unitária, que nós vamos aprender aqui como é que a gente faz isso. Eu vou calcular quanto custa realizar 1 metro quadrado de alvenaria, 1 metro cúbico de concreto, 1 metro quadrado de reboco. Ora, se eu tenho a quantidade de alvenaria que eu preciso e sei quanto custa 1 metro quadrado, eu obtenho o valor total daquele serviço. O valor total somado de todos os serviços da obra é o chamado custo direto. O custo indireto, eu preciso identificar quais são os elementos que não fazem parte dos serviços, mas que são necessários para que a obra aconteça. Observe que é mais difícil, é mais subjetivo. Não tem onde eu pegar isso. Vai depender muito da gestão da empresa. Quantos engenheiros, quantos mestres de obra, qual vai ser o tamanho desse canteiro. Então são coisas que são mais complicadas. Então a gente precisa identificar esses custos indiretos e mensurá-los. O terceiro é o BDI, que nós também vamos aprender como é que a gente determina ele, até mesmo seguindo algumas exigências legais, para que a gente não tenha problema, principalmente no caso de obras públicas. Seguindo esses 6 passos, a gente vai conseguir elaborar o nosso orçamento. Lembrando que ao final do nosso curso nós vamos ter uma videoaula iniciando e finalizando o orçamento para que vocês entendam melhor e de forma aplicada como é que isso é feito. Bem, para finalizar a nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre os principais erros de orçamento. Existem 2 tipos de erros que são os mais comuns. O primeiro é eu subestimar o valor da obra. Por exemplo, eu fiz o orçamento da obra e cheguei que a casa ia custar 100 mil para ser construída. Mas, e se eu executei a obra, segui tudo como foi determinado, e quando acabou os 100 mil reais, a obra ainda não terminou? Então, ou seja, eu subestimei no orçamento o valor dessa obra. Quando isso acontece, o que eu posso ter? Primeiro, a empresa ter que finalizar a obra de qualquer maneira, porque ela fez um contrato, e aí nesse caso ela vai ter prejuízo, porque ela vai ter que concluir com o dinheiro dela. Muitas vezes, para que ela conclua, ela diminui a qualidade dos materiais, para que ela consiga finalizar a obra, então, ou seja, eu vou ter uma perda de qualidade. Ou, em outros casos, eu vou ter que paralisar a obra. E, claro, uma obra paralisada, ela leva muito mais dinheiro ainda para ser retomada, porque parte daquela obra vai ser deteriorada pela ação das intempéries, fora ainda o custo de desmobilização do canteiro de obras e depois uma nova mobilização. Então eu não posso subestimar o valor da obra. Agora, tu vai me dizer o seguinte, mas Murilo, então quer dizer que todo orçamento eu vou botar uma gordurinha a mais para não ter esse tipo de risco? Se você superestimar o valor da obra, você pode ter 2 problemas. O primeiro, se for uma obra privada, pode correr o risco de você não conseguir ganhar a licitação, não conseguir ganhar aquela concorrência. O teu cliente pode desistir de te contratar por achar a sua obra muito cara. Então, a questão de fazer um orçamento bem feito vai dar competitividade à sua empresa no mercado. Ok? Agora, quando é na área pública, esse risco ainda é pior, porque todo tipo de gordura no orçamento pode ser chamado de superfaturamento, o que é um indício de corrupção. Ou seja, você pode ter que provar que você não teve má fé ao colocar aquela gordura no orçamento. Principalmente num momento como o atual, onde a construção civil brasileira está tão envolvida em casos de corrupção. Então, muito cuidado, principalmente ao elaborar orçamento de obra pública, porque você vai ter sim que responder a órgãos de controle sobre todo o seu trabalho. Bem, por hoje, nós vamos ficando por aqui, nossa primeira aula.
e a partir da nossa segunda aula nós vamos começar a esmiuçar cada detalhe do orçamento para que você saia desse curso um orçamentista de obras e um consultor em licitações.